Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus e no dia de hoje nós teremos aí uma apresentação para explorar sobre as relações do trabalho e os impactos advindos aí da pandemia do Covid-19. E alguns estudos globais têm demonstrado que os impactos são significativos, nós teremos aí recessões por vir e é um grande desafio a gente trabalhar a nossa adaptação para confluir as atitudes e as ações para de fato conseguir permear sobre essa crise. Então, a temática de hoje é como as relações de trabalho são impactadas pelo Covid e quando a gente trabalha remotamente, muito provavelmente existem pessoas que não habilitam as câmeras e ficam desse jeito, e outras pessoas que têm a coragem de habilitar as câmeras começam a se produzir para ficar bem bonitinho. Então, essa é a realidade do trabalho remoto hoje em dia, né? É uma brincadeira, mas de fato é uma realidade que nós temos que nos adequar nos dias de hoje. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, sócio-diretor na Merac Group, é uma consultoria de inovação e gestão estratégica e trabalhamos aí então com inovação dentro das corporações, implementação de melhorias contínuas e projetos de inovação aberta. Então, eu tenho a paixão por criatividade, tecnologia e sou palestrante de transformação digital, especializado em indústria 4.0 e era cognitiva pela SPM e algumas outras organizações internacionais aí que fomentam o empreendedorismo, como Stanford, MIT e Acumen. E também sou formado em gestão de projetos de desenvolvimento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e por Design Thinking, a Indústria 4.0 por outras organizações. Nós vivemos num mundo globalizado, de fato isso é muito significativo se a gente olhar pelo lado de que nunca antes na história da humanidade nós produzimos tanto conteúdo, armazenamos tanto conteúdo e também estamos constantemente consumindo esse conteúdo. Então já são mais de 175 zettabytes, segundo a IDC, que são produzidos mundialmente e isso tende a aumentar exponencialmente. Então a curva da exponencialidade ela não está linear, o crescimento não é linear, o crescimento é exponencial, ou seja, é um crescimento aí muito considerável dia a dia, ano a ano, século a século. Então nós temos aí poder computacional nas palmas das nossas mãos, nos nossos celulares e smartphones, maior do que a NASA tinha quando enviou o primeiro homem à Lua. E também, se nós levarmos em consideração o tamanho de produção de armazenamento de conteúdo, nos dias de hoje, nós teríamos aí então a chance de empilhar esses Blu-rays, discos Blu-ray, um em cima do outro, indo do chão da Torre Eiffel, ultrapassando a Torre Eiffel e indo até a Lua e retornando até a Terra. Ou seja, muito conteúdo, muita armazenagem de conteúdo e muita produção desse conteúdo sendo realizado dia após dia. O que é interessante a gente analisar nos dias de hoje no impacto da pandemia no trabalho. Então, a evolução dos trabalhadores, de fato, com a história da humanidade, sofreu alterações. A gente fala que a tecnologia, os robôs, a automação vai tirar as postos de trabalho. Eu acho que não é esse o olhar crítico. Acho que o olhar é de identificar o sistema, os impactos sistemáticos da automação, obviamente terão impactos, mas saber que não serão a exclusão de trabalho, e sim a alteração desse trabalho e como ele é feito nos dias de hoje. Então você não terá uma linha de produção mais manual como era antigamente, no caso do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que ele indica muito bem isso. Você tinha que estar fazendo movimentos repetitivos e em escala, e hoje isso o robô faz isso. Então acho que mais do que a era de industrialização, hoje é a era do conhecimento, era de saber fazer. E isso é comumente visto na transição do que era para a transição do que é hoje na evolução do trabalho. Então, hoje nós temos lideranças mais articuladoras de dar voz aos colaboradores, ao engajamento
e o foco na aprendizagem adaptativa, a inteligência emocional tomando o lugar frente às hard skills, e hoje a gente vê a flexibilidade, né, na questão do tempo trabalhado. Então as metas são mais importantes do que bater o cartão, e por aí mudanças diversas de fato de como a gente trabalha e como é feito o nosso trabalho. O que é interessante a gente analisar o trabalho e o emprego e as diferenças de cada uma delas. O gig economy é a economia do trabalho. Então, você, nos dias de hoje, com o advindo de aplicativos, com o advindo de plataformas de software as a service, né, de software como serviço, nós temos a possibilidade de ganhar renda, só que sem ter um emprego formalizado. Nós fazemos apenas o trabalho. Então, coisas que os aplicativos de carona, Uber, 99, Didi na China e algumas outras plataformas, Airbnb no caso de hospedagens, eBay no caso de marketplace, você vê aí uma transição da maneira como que é feito a aquisição e a venda, de fato, de produtos e serviços. E nesse projeto de vislumbramento do crescimento da economia e as margens diretas do volume da economia do trabalho em bilhões de dólares, vejam que de 2020 a 2023 a projeção é de crescimento exponencial. Obviamente que terão setores afetados com impacto muito grande com a questão da pandemia, mas outros terão aí um crescimento exponencial. Por exemplo, plataformas de telemedicina ou plataformas que possibilitam estudantes a terem a possibilidade de estudar com vídeos, com leitura e aprendizagem adaptativa. Então, obviamente, esse cenário, nesse quesito aí abordado pelo gráfico da Mastercard, não indica um crescimento que teremos de fato em 2020, justamente pelo impacto da pandemia, e a gente não tinha esse cenário antes do estudo. Mas certamente essas plataformas, esses aplicativos trarão à tona a possibilidade de mais pessoas terem suas rendas obtidas a partir dali. E já são mais de 150 aplicativos muito embasados em tecnologia ao redor do mundo. Nós temos desde delivery de verduras, legumes, frutas, temos aí o compartilhamento de carona, como Uber, Lyft nos Estados Unidos, o Curb na Europa, 99 e antes Cabify também no Brasil, né? Alguns já continuam operando, outros não. Temos delivery de comida como Uber Eats, com grande margem aí de representatividade no Brasil, e DoorDash na América, no caso nos Estados Unidos. Inclusive é uma das 10 startups mais valiosas do mundo, e algumas outras plataformas que possibilitam as pessoas obterem renda, como a Turo, que faz com que você consiga alugar o seu carro que você não está utilizando para outra pessoa, plataformas de educação, plataformas de venda, né, marketplace para venda de objetos e vestuários, e por aí vai. Babysitting, ou seja, cuidar de crianças, aluguéis da própria casa, como Airbnb, com market share muito grande no mundo, e muitas outras plataformas aí que variam no quesito do que fazem e do que oferecem. E o importante de analisar, segundo a consultoria BCG e o Future of Work, um trabalho de análise do futuro do trabalho, eles trouxeram aí uma análise do que a economia do trabalho influencia no mundo em termos de resultado para a renda do recurso para a pessoa e a renda de um recurso a mais para a pessoa, ou seja, se a pessoa obtém esse recurso justamente dessas plataformas, esse trabalho que ela está tendo nessas plataformas, ou se
a utilização dessas plataformas para obter uma renda é um extra do que ela já faz. Então, em porcentagem, no ano de 2018, segundo a BCG, só no Brasil, 5% da população analisada tinham o trabalho advindo dessas rendas dessas plataformas. E, em contrapartida, 13% advindas de algo além disso, ou seja, trabalhavam, mas além disso ganhavam a aquisição dessa renda. E vejam que 5% da população brasileira é um número muito considerável para as pessoas que justamente trabalham, obtendo essa renda diretamente, e 13% que obtêm a renda utilizando essas plataformas, né? Seja como motorista de Uber, seja alugando casas na praia ou em outros locais pelo Airbnb, utilizam ferramentas que dão uma renda a mais. E isso chega, obviamente, com muito maior número na China, justamente pela quantidade de pessoas no país, mas também pela cultura de adoção das tecnologias por lá. E nós estamos vivendo uma transição de modelos de negócios. Então você tem empresas que antes eram commodities ou empresas que vendiam determinado produto e que tinham um valor de mercado de suas marcas de quase $1 trilhão, ou seja, atingiam aí em 2001 o valor de mercado de 988 bilhões, né? As marcas aí com destaque a Microsoft, Intel, IBM, McDonald's e Disney. E em 2019, ou seja, 18 anos após, essa transição ela é fortemente no cenário tecnológico. Então nós temos a Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung atingindo um valor expressivo de marca, e a grande parte dessas empresas, né, esse montante geral, atingindo 2,1 trilhões somente em valor da marca. Então é uma transição do não tecnológico para um fomento muito fortemente de adequação a esse cenário do digital, né, da tecnologia. E aí nós temos em final, né, de dezembro, na China, o boom do coronavírus, né, Covid-19, Covid que advém aí de um vírus que Crohn Virus Disease, né, Covid, Crohn Virus Disease, que através dessa pandemia no ano de 2019 na China, iniciada em Wuhan, nós estamos aí sofrendo a questão econômica, social, e advindo aí do coronavírus e da pandemia, nós estamos sofrendo esse impacto, que foi um baque muito grande na economia e nos planejamentos de todas as empresas, seja ela de grande, média ou pequeno porte. Nós temos aí já dados estatísticos do Sebrae no Brasil, que 600 milhões de pessoas já fecharam as portas dos seus estabelecimentos e encerraram as operações das empresas, então é algo muito significativo. E, de fato, nós vemos impacto nas bolsas no mundo inteiro, na China, Estados Unidos, Europa, principalmente em alguns países que fortemente foram afetados, que justamente são a China, Estados Unidos e a Itália. Nós temos impacto considerável no setor de serviços, principalmente no turismo, somente no Sudeste Asiático e grande parte da Ásia, quase 100% dos voos e do transporte aéreo, principalmente, sendo encerrados e sendo bloqueados de alguma maneira. Nós temos impacto nos restaurantes, nos serviços de alimentos e bebidas, também fortemente impactados pela questão da pandemia mundial, né? Uma queda de quase 80%. E, principalmente, o que nós temos que ter ciência? Em achatar a curva. Achatar a curva é a redução do número de casos ao mesmo tempo dos infectados, para que não haja um colapso do sistema de saúde. Então, nós temos uma capacidade do sistema de saúde brasileiro e global no número X, e nós não podemos ultrapassar o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo, porque se houver isso, nós não teremos mais leitos, e justamente por isso
influenciará negativamente e impossibilitando a infraestrutura dessas localidades a auxiliarem as pessoas. Então nós temos o tempo, desde o primeiro caso até o número de casos, em que nós temos que achatar essa curva. Está bem destacado aí nessa imagem, que se a gente fazer nossa parte, estando em casa, o tempo da curva ela ficará muito menor e o número de casos também diminuirá. Então a nossa principal atividade agora é apoiar isso e fazer a nossa parte. E olha que interessante em relação ao impacto econômico. Segundo dados da McKinsey, quais foram as implicações para os negócios da China? Queda de 92% das vendas de passagens aéreas, uma queda drástica de 60 bilhões no consumo de alimentos e bebidas em janeiro e fevereiro, a venda de smartphones atingindo uma queda de 37% em janeiro, mas aí tendo um leve aumento nesses períodos de fevereiro e março, e a ocupação dos hotéis diminuindo em 80%. Aparentemente, se nós analisarmos os gráficos de leitos das UTIs disponíveis no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, nós temos aí, em relação a 100 mil habitantes, um número expressivo de cerca de 20 leitos a cada 100 mil habitantes. Só que se houver, ao mesmo tempo, muitos infectados, isso é a problemática maior, porque aí nós não teremos a infraestrutura para suprir isso. E o destaque negativo é que a nossa disparidade em termos de infraestrutura no Brasil é muito grande em relação à região sudeste e em relação às outras regiões. Então nós temos que de fato estar preparados e fazer nossa parte. São Paulo aprendeu aí brevemente com a China e a Itália, tem feito um bom trabalho em relação à quarentena e à adoção dessa atividade de fechar serviços que não são essenciais, encerrar aí períodos escolares, né, fechando as escolas, fechando atividades esportivas, e isso tem auxiliado e muito na questão de diminuição dos números de casos, mas infelizmente algumas pessoas têm tido a infelicidade de pegar esse vírus justamente porque tem uma taxa de transmissão muito alta. E como que o Covid impacta diferentes segmentos no mercado? É obviamente que a alta exposição dos mercados aí de turismo, de companhias aéreas, de varejo, de vestuários e outros bens de consumo fortemente impactados, mas por outro lado, a tecnologia tem auxiliado muitas pessoas. Então você tem aí as farmacêuticas, você tem aí as vendas de produtos de comida, bebida e delivery aumentando significativamente, e algumas exposições positivas, principalmente na questão da internet, o uso da internet, do varejo online e de minérios de ouro, né? Então as pessoas aí alterando a questão dos investimentos para um investimento mais assertivo, no caso o ouro, prata e outros minerais. Em São Paulo, a Covid já impacta muitos varejistas. Nós temos aí análises de março em comparativo com o estudo da Cielo, de que houve uma diminuição total de 13%, quase 14%, e nós temos aí, obviamente, uma queda drástica no turismo e transportes e um aumento significativo das farmácias, serviços de farmácia e dos supermercados. Então, enquanto uns perdem, outros ganham, até ter a felicidade de todos continuarem a operar normalmente, e aí sim as estratégias trazendo a rentabilidade. Qual que é o sofrimento então causado pelo impacto econômico nas pequenas e médias empresas? É que de fato, segundo um estudo da Organização Internacional de Trabalho, esse impacto a médio e cenário médio e otimista é de 860 bilhões, mas um cenário mais pessimista será um rombo de 3,4 trilhões na economia global. E segundo o JP Morgan, uma análise estatística aí de tempo médio que as pequenas e médias empresas têm de caixa, cerca de 27 dias é a média
de dias que os setores têm de caixa. Então, infelizmente é muito triste de que muitas empresas fecharão, porque essa pandemia irá perdurar por muitos meses, creio eu que de 4 a 5 meses ainda, e nós teremos que fazer nossa parte, adequando e flexibilizando a nossa atividade para algum setor se beneficiar e outro, infelizmente, terá que se adequar a isso e terá que se adaptar a essa realidade. Mas olha que interessante, enquanto uns perdem, outros ganham, o crescimento do mercado de empresas que são de base tecnológica e digitalizadas na China, em especial aí para aulas remotas e pessoas que gravam essas aulas e disponibilizam para os estudantes, teve um aumento exponencial considerável. A Consultas Médicas tem uma plataforma, uma startup que chama Haodaifu Zaixian, que serviu mais de 1,68 milhões de pessoas em 17 dias. Teve um aumento significativo de 360% de registros diários da utilização dessa plataforma. Alguns deliveries autônomos também, como esses carrinhos que são autônomos e levam as despesas para as pessoas, que são da JD Delivery. A JD é uma empresa chinesa, um dos principais e-commerces do mundo, cresceu 226% a entrega de alimentos da JD. E na educação, os top 6 aplicativos totalizaram 45 milhões de downloads, ou seja, números expressivos para segmentos que são de base tecnológica e digitalizados. E no Brasil, eu acredito que o maior impacto, principalmente positivo, será em entrega a domicílio, delivery de comida e produtos como Rappi, iFood e Uber Eats, e também potencialmente de uma empresa chamada Zait, que é uma loja de conveniências automatizada, então sem nenhuma pessoa e não havendo essa interação entre pessoas, obviamente não tendo contágio. Então, potencialmente, se eles trabalharem bem o marketing deles, trabalharem bem a questão de oferta e demanda, eles conseguem, de fato, ter ganhos significativos. Que escolha nós temos que tomar em relação à saúde e economia? Eu acho que nós temos que ficar com os dois, assim como estudos da Oxford e da McKinsey indicam. Se nós diminuirmos a curva, a questão de achatarmos a curva e aguentarmos com subsídio do governo e subsídio de empresas para pequenas e médias empresas, assim como o investimento que grandes corporações como Itaú está fazendo, investindo e apoiando com R$ 1 bilhão iniciativas de apoio e amparo a pessoas, nós teremos aí um aumento gradativo do PIB, da renda per capita, e as economias que têm uma taxa média de perda de 8 a 13% no primeiro momento, quando atingirem o ápice do retorno da economia, elas aí tenderão a crescer exponencialmente. Então, achatar a curva com o subsídio governamental para aguentar esse tempo em casa e fazer novas propostas de negócio. Para fechar, obviamente não será fácil, pessoas têm que ter a mentalidade e se adaptar a isso, então cuidar bem da cabeça, da mente, do espírito, né? e estar próximo às pessoas que você realmente gosta. Tem que ser adaptável, ou seja, o contexto de adaptabilidade a esse cenário vai exigir muito de todos nós, assim como ser resilientes, se persistirmos a isso. O equilíbrio emocional nos dará forças, mas nós teremos essas metamorfoses, nós não seremos mais os mesmos, assim como a economia, assim como o ambiente. E os aprendizados, né? Tudo que é de impacto, tudo que acontece é para nós aprendermos. Então, nós temos que aprender que tudo isso é uma grande lição e nós temos que estar cientes de não fazer novamente e não tomar as medidas iguais e os erros se repetirem num futuro próximo. Muito obrigado, esses são aí os meus contatos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Eu tenho também um podcast no SoundCloud e um blog de negócios chamado Startup Ignite. Agradeço você ter acompanhado a essa atividade. Se inscreva no canal, compartilhe e nos ajude a crescer ainda mais
e trarei aí para vocês mais conteúdo sobre negócios, inovação e desenvolvimento pessoal futuramente. Grande abraço e saúde!